Vamos fazendo a nossa prece para nos conectarmos melhor com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para escutar um pouquinho mais do Teu Evangelho, desta Tua doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que muito nos ensina, muito nos conforta, muito nos ilumina e que sempre podemos aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre a morte. Queremos Te agradecer, Senhor, pela vida que nos deste, pela presente encarnação, pelo corpo físico, pela saúde que temos, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, por tudo mesmo, Senhor. Queremos Te pedir que sempre fique conosco, nos protegendo, nos intuindo no bem e que nós possamos sempre estar aqui para podermos aprender um pouquinho mais. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. E hoje temos aqui na Casa de Jesus a trabalhadora desta casa, Rosemarie Schwalbe, que irá nos falar sobre a força do amor, que a espiritualidade amiga a envolva. Boa noite a todos. Nesse momento nós vamos pedir a Jesus, nosso Mestre amado, que Ele nos envolva nessa aura luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações e sabedoria às nossas mentes. Nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão desta noite com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6. O autor dessa mensagem se denomina o Espírito de Verdade. Então, ele diz assim: eu vos digo em verdade, todos aqueles que carregam os seus fardos e assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na doutrina espírita, doutrina essa que acabou com o erro da revolta e ensina o sublime objetivo das provações humanas. Como o vento sopra a areia, o sopro dos bons espíritos eliminem dos vossos corações toda inveja, orgulho, egoísmo, más tendências, preconceitos, vícios. Eu estarei convosco, eu estou convosco, e meus apóstolos vos esclarecem. Bebei na fonte viva do amor. Preparai-vos para que todos vós, cativos da vida, possam um dia lançar-se no seio daquele que vos criou, simples e ignorantes, para a perfeição. É uma verdadeira poesia essa mensagem. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Lázaro, nas instruções dos Espíritos, no texto das instruções dos Espíritos, ele vai nos dizer que o amor é o sentimento que resume de forma completa toda a doutrina de Jesus. E todo o Evangelho de Jesus é um hino de amor. Porque o amor é a condição, é a única condição para nós evoluirmos e para nos aproximarmos de Deus. Se fôssemos fazer uma dissertação acerca da doutrina de Jesus, com certeza falar-se-ia sobre o seu maior ensinamento, o ensinamento que ele nos deixou, o de amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, sobre todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por onde começa este amor? Com certeza, este amor, como ele mesmo nos coloca, começa conosco mesmo. O amor a si mesmo. Como dizem os estudiosos, nós precisamos aprender a desenvolver, a exercitar
um caso de amor conosco mesmo. E no livro Amor, Imbatível Amor, de Givaldo Pereira Franco, com a mentora espiritual Joana de Ângeles, ela vem nos dizer o seguinte, que o amor não pode ser imposto, que o amor precisa ser desenvolvido, e que a síntese proposta por Jesus, a de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, é a maior psicoterapia que nós temos conhecimento no mundo. É uma trilogia harmônica, diz ela. E ela convém nos ensinar como exercitar, como trabalhar esse amor que Jesus nos ensina. Então ela nos diz, ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, porque não consegue conceber o absoluto, ele deve exercitar, ele deve realizar esse míster, esse ensinamento, na ordem inversa, iniciando o amor por si mesmo. Como? Desenvolvendo as suas aptidões, que são inerentes a eles, e adquirindo os valores iluminativos, para então, a cada momento, crescer no amor ao próximo, que é uma decorrência do alto amor, natural do alto amor, porque o outro é uma extensão de nós mesmos, para assim chegar ao amor a Deus, numa transcendência incomparável, onde o amor esteja presente em todas as nossas emoções e seja responsável por todos os nossos atos. Mais uma vez, nós estamos aqui aprendendo que o amor deve começar consigo mesmo. E Jesus, quando nos trouxe esse ensinamento, o maior mandamento, que todos nós devemos exercitar, todos os cristãos devem exercitar, ele foi muito claro quando ele nos traz a referência do amor a si mesmo como base de todo o processo de amor. Embora essa referência seja muito clara no ensinamento de Jesus, porque ele diz, amar como a si mesmo, precisa começar por nós. Apesar de estar muito clara essa referência, devido a alguns fatores religiosos, esse princípio foi deturpado. Estabeleceu-se então que as pessoas deveriam renunciar-se a si mesmo pelos outros, porque amar a si mesmo era egoísmo, egocentrismo. E Jesus até fala a respeito disso, dessa renúncia de si mesmo, no seu evangelho em Mateus, quando ele diz aos seus apóstolos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando nós lemos essa frase de forma superficial, vagamente, como a gente sempre faz, lê por ler, nós entendemos as palavras como está escrito. Agora, se nós estudarmos, meditarmos sobre essas palavras de Jesus, como todas as suas outras palavras, todas as suas outras falas, nós vamos perceber que o sentido é outro. Quando Jesus nos fala em renúncia, Ele está nos pedindo que nós renunciemos aos nossos preconceitos, às nossas más tendências, aos nossos vícios, fazer aquele mergulho dentro de nós, buscando aquelas nossas tendências ruins, todas aquelas más tendências que estão dentro de nós, trazendo para fora, para dominá-las e transformá-las em sentimentos superiores. Porque o amor é essa energia de transformação. O amor é essa energia poderosa que pode transformar as nossas vidas. É energia que flui da nossa alma. E embora nós entendamos o amor e expressamos o amor apenas como sentimento, ele é muito mais que isso. Porque ele é um comportamento no nosso dia a dia. Transforma as nossas vidas
e a vida daqueles com quem nós influenciamos com amor. Para nós ilustrarmos essa nossa fala da noite de hoje, eu gostaria de contar uma história que é contada por o médium Divaldo Pereira Franco em uma das suas palestras. E eu achei uma história assim que batia com o que nós estávamos querendo trazer, a mensagem que estávamos querendo trazer. É uma história um pouco longa, vou tentar colocá-la de uma forma mais resumida, mas vamos lá. Essa história é verídica e aconteceu na cidade de Los Angeles. Quando um jovem chamado Tadeu Merlin escolheu o curso de medicina, porque ele tinha um grande ideal. Ele desejava diminuir o sofrimento das pessoas. Ele desejava melhorar a vida de todas as pessoas. Era muito idealista. No decorrer do curso, os seus pensamentos foram se modificando. E ele passou a desenvolver algumas ideias que perturbavam um pouco e causavam um certo desconforto entre as pessoas que conviviam com ele, entre os professores e colegas de curso. Ele começou a desenvolver a ideia da eutanásia. Ele defendia veementemente a eutanásia. Ele dizia que todas aquelas pessoas que estavam em estado terminal, cânceres, ou doenças degenerativas, irreversíveis, tipo Parkinson, Alzheimer, até mesmo câncer e outras doenças degenerativas, deveria ser aplicada a eutanásia nessas pessoas, que elas tinham o direito de escolher a morte antes da morte natural. Os professores contestavam, dizendo que a medicina tinha a função de salvar a vida e não de exterminá-la. Mas ele defendia veementemente, causando um grande mal-estar entre as pessoas que conviviam com ele. Um certo dia aconteceu em Los Angeles uma grande tempestade. Foi assim um terror. Acabou com a cidade, principalmente a periferia. Árvores no chão, casas derrubadas, enchente, alagamentos, muros caídos, e muitas pessoas se machucaram. Muitas pessoas ficaram feridas e os hospitais estavam superlotados. Naquela tarde, no Hospital das Clínicas, superlotados, médicos correndo de um lado para o outro, toca o telefone e uma voz do outro lado pede desesperadamente socorro. Precisava socorro para uma mulher que estava em trabalho de parto desde o dia anterior e que estava quase morrendo. A atendente, já cansada, nervosa, ele disse que não tinha condições, que não podia chamar ninguém, que não tinha médicos, que não tinha sala, que não podia mandar ninguém buscar essa pessoa. A mulher do outro lado, num desespero, pedia, por favor, socorra essa pessoa. São duas vidas que se vão, a mãe e o filho. A atendente se sensibiliza, olha na listagem dos médicos, o único médico disponível era o Dr. Tadeu Merlin. Ela interfona para ele e ele atendeu a solicitação. Tinha um bom coração, queria ajudar, embora suas ideias um tanto diferentes. Ele vai até a sala de obstetria, porque não entendia nada de obstetria, pede informações, ambulâncias e vai para o lugar onde era chamado. Quando ele sai do centro de Los Angeles, por ele ser um idealista social, ele já começa a blasfemar, vendo toda aquela pobreza, aquela destruição, a miséria naqueles bairros. E esse bairro onde ele se dirigia era um bairro alemão, de imigrantes alemães, que tinham vindo para lá depois da Primeira Guerra Mundial. Ao chegar no lugar, foi pior ainda, porque crianças miseráveis, esqueléticas, esfarrapada, sujeira, foi assim um horror a visão que ele teve. Quando ele entrou no quarto da pessoa, na casa daquela pessoa que estava em trabalho de parto, foi pior ainda, porque a miséria e a sujeira assim predominavam. Ela estava deitada sobre tábuas, porque aquilo não era nem uma cama, toda ensanguentada. Foi assim uma visão terrível para ele. Mas ele controlou-se, tentou, aproximou-se da mulher, viu a hemorragia, estancou a hemorragia, e lhe aplicou uma medicação para efetuar o trabalho de parto, para ela ter contrações. Enquanto ele esperava o resultado da injeção que ele tinha aplicado, ele foi até a janela, e era começo de noite já.
Apesar da tempestade, o céu estava lindo, um azul brilhante, céu estrelado. E ele olhou para aquela paisagem e se emocionou. Sentiu algo diferente dentro de si. E quando se percebeu, ele estava orando. Estava rezando por aquelas duas criaturas ali, pedindo a Deus que salvasse aquelas duas vidas. E se viu rezando o Pai Nosso. Nesse momento, a mulher gemeu. Ele saiu da janela, aproximou-se e percebeu que ela já estava em trabalho de parto, com contrações. Ele aplicou outra injeção, esperou, nasceu a criança. Ele até ficou feliz pelo feito. Ele tinha conseguido salvar a vida. Aí foi anotar o que precisava ser anotado para levar para a universidade, calculou o peso da criança, a cor dos olhos, etc. E quando ele foi medir a criança, para fazer as anotações, ele percebeu que a criança, a perna direita daquela criança era aleijada, tinha uma anomalia, um defeito no pé direito. O pé direito era voltado para dentro, para trás. Ele ficou muito bravo e gritou, blasfemou. Tanto trabalho para isso? Para fazer nascer um aleijado? Não vou deixar essa criança viver. Vai se tornar um marginal, vai sofrer preconceito, bullying, não vou deixar viver. Não tem testemunhas aqui? Vou lhe aplicar a injeção, vão matá-lo. E fez isso, preparou a injeção. Quando ele pegou o bracinho da criança, muito magrinho, fininho, frágil, ia aplicar a injeção, ele ouviu uma voz dentro dele. Quem tu pensas que és? Você veio aqui para salvar vidas. Deixa essa criança viver. Ele levou um susto consigo mesmo, largou tudo e foi embora. O tempo passou, ele terminou a faculdade, curso de especialização, foi embora de Los Angeles, foi para outra cidade dos Estados Unidos, tornou-se um pediatra famoso, ficou muito rico, se casou e teve uma filha. E essa filha escolheu a medicina também. Foi estudar na mesma universidade que ele estudou, em Los Angeles. Lá encontrou um rapaz, também médico, casaram e vieram os dois trabalhar com o pai na clínica, porque ele tinha prosperado muito, tinha uma clínica muito grande na cidade. E a filha e o marido foram trabalhar juntos. Então tinha uma vida muito feliz, uma boa profissão, próspera, vida familiar feliz. A menina engravidou. Nasceu uma menina chamada Bárbara. Em determinado tempo depois, ela resolveu e comunicou ao pai que ela ia voltar para Los Angeles, porque queria continuar a estudar, fazer especialização. Claro que aquele avô, que adorava aquela neta, a Bárbara, ficou entristecido, mas teve que aceitar. Mas ela aguentou e foi morar para Los Angeles também. Vendeu tudo que tinha na cidade, construiu 2 casas e foi morar junto com a filha. Numa noite, numa madrugada, o telefone toca na casa dele e a pessoa do outro lado diz assim: Doutor Tadeu, preciso que o senhor venha urgente no Hospital das Clínicas para fazer uma identificação de 2 cadáveres. Ele levou um choque, mas saiu correndo. Quando chegou no hospital, foi direto à sala de identificação. Quando levantaram os lençóis, era a filha e o genro. Nós não podemos imaginar nem mensurar a dor daquela criatura. Foi terrível para ele perder a filha e o genro. Depois de tudo feito, ele escondeu da menina, não contou para a menina o que tinha acontecido. E quando a menina lhe perguntava: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Foram viajar para muito longe. Um dia eles vão voltar. Toda vez que ela perguntava, ele respondia assim. Aos 6 anos de idade, quando ela completou aos 6 anos de idade, ela tinha terminado as séries iniciais. Ele resolveu dar uma grande festa na casa dele, convidando as amiguinhas e tudo mais. E nesse dia ele ia contar a verdade para a menina. Tinha resolvido contar tudo para a menina. Preparada a festa, tudo bem. Na madrugada do dia da festa, às 5 da manhã, Bárbara acorda chorando e com muita febre. Ele aplica uma antitérmico, medicação, achando que fosse uma infecção viral. E a menina dorme na manhã, quando ela acorda, 8 da manhã,
ela estava bem sem febre, mas estava ele percebeu manchas nas articulações e umas olheiras muito profundas. Às 10 da manhã a febre volta, muito forte. Aplica novamente antitérmicos, ela melhora. Às 3 da tarde chegam as pessoas para a festa. Às 4 horas, quando iam cantar os parabéns, ele procura a Bárbara e não encontra. Vai até o jardim e a encontra deitada num banco, chorando com frio e queimando em febre. Aí ele percebeu, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está acontecendo com essa menina. Chama um especialista, vem o especialista e ele diz, olha, não posso ter certeza, precisamos fazer os exames. Mas vou chamar um outro colega nosso. Essa menina pegou um vírus raríssimo. Ela está com uma virose raríssima, que não tem cura. O vírus se ajola nas articulações e esse vírus é fatal. Em 10 dias mata a criança. É raríssimo, não existe cura, não conhecemos o vírus. Depois dos exames foi tudo comprovado e os médicos lhe aconselharam que aplicasse a eutanásia na sua neta, porque ela ia sofrer muitas dores, não ia conseguir respirar, o sofrimento era muito cruel, muito grande, ela não ia conseguir suportar, nem ele também, nem a família também. Eutanásia? Na minha neta? Não, na minha neta não. Eu sou rico. Eu posso ir em qualquer lugar do mundo. Os colegas sorriram e lhe disseram, não tem cura. É fatal. São 10 dias. Ela já está emagrecendo, vai sentir muitas dores. Mas eu aplico a eutanásia. Fosse minha neta, aplicaria a eutanásia. Claro que ele mais uma vez recusou. Não, a minha neta não. E começou a procurar outros médicos. Foi para Nova York, médicos especialistas em virose, todos o mesmo diagnóstico. Leve para casa para ela morrer. Se eu fosse minha neta, eu aplicaria a eutanásia. Não, da minha neta, não. Sou muito rico. Esse médico, indica um médico na Alemanha, ele vai para a Alemanha, a mesma coisa, o mesmo diagnóstico. Vírus raríssimo, mata em 10 dias, aplique a eutanásia, leve para a criança morrer em casa. Por favor, me dê o nome de qualquer médico em qualquer lugar do mundo. Aí esse médico da Alemanha, ele diz assim, bom, no meio oeste dos Estados Unidos existe um médico que está estudando os vírus. Quem sabe? Por favor, passe um telegrama, me marque uma consulta que eu estou indo para lá. Voltou para Los Angeles, a menina já bastante debilitada, chorava muito, dores terríveis. Ele alugou um avião e foi para a cidade do meio oeste americano. Quando ele chega nessa cidade, uma grande decepção. Uma cidade muito pequena, de mineradores, calor, abafado. Quando ele olha a ambulância que veio lhe buscar, a ambulância estava caindo aos pedaços. A primeira reação dele é não entrar naquela ambulância. Mas olha para a neta e a ver daquele estado, vamos em frente. Quando ele chega no hospital, na clínica, não era um hospital. Era um barracão de madeira, com muitas crianças com deformidades, aleijadas. Ele dirige-se até a secretária, ele fala da consulta, a secretária logo lhe encaminha ao médico. Entra na sala do médico, o médico conversa com o médico, ele lhe diz o caso que estava acontecendo. O médico já estava a par de algumas coisas. Ele quer mostrar os exames, o médico diz não. Eu não quero saber dos exames, eu vou fazer meu próprio diagnóstico. Pediu à enfermeira que deitasse a Bárbara numa maca com rodas e a levasse até onde ele estava, na mesa onde ele estava. Aí ele conversa com a Bárbara. Bárbara, eu vou te examinar. Vou mexer no teu corpinho. Vai doer, Bárbara. Mas você vai ficar boa. Você vai melhorar. Você vai poder nadar, andar de bicicleta, correr. Cada vez que ele mexia na menina, era um grito de dor. Ela já estava debilitada, magrinha. Quando ele terminou o diagnóstico, voltou-se para o avô e lhe disse, realmente, ela está com um vírus raríssimo, não existe cura. Por favor, diz o avô,
faça alguma coisa pela minha neta. Aí ele diz, olha, fazem 10 anos que eu estou estudando um vírus. Eu desenvolvi uma vacina, mas não consegui aplicar em nenhum ser humano, porque não houve nenhum caso por aqui desse tipo de vírus. Aplica essa vacina, diz o vô. Ó, a vacina é perigoso, ela pode morrer na hora que aplicarmos a vacina. O senhor vai ter que autorizar. Autorizo qualquer coisa. Aí depois que o médico preparou os papéis, ele autorizou, ele chamou a enfermeira, que a levasse até no lugar, na piscina, onde seriam aplicadas a injeção, a vacina, e depois da vacina seriam dados banhos de água quente a 40 graus e água fria de 20 graus. Um contraste entre as águas. Quando a menina estava pronta, que a enfermeira chamou o médico, Dr. Miller, que era o nome do médico que se encontrava nessa cidade, quando o Dr. Miller levanta da sua cadeira, da sua mesa, ele estava mancando. Quando ele começou a caminhar, o Dr. Tadeu Miller, que estava na sala, olhou direto para a sua perna, que chamou a atenção aquele olhar. Aí o Dr. Miller lhe disse, eu sou aleijado, eu tenho o pé torto. Como aconteceu isso, diz o Dr. Tadeu Miller? Foi um acidente? Não foi um acidente. Quando eu nasci, minha mãe era muito pobre. Morava num bairro do Alemão, em Los Angeles. E ela teve um trabalho de parto muito difícil. Eu quase morri. Mas um médico maravilhoso veio até nós e salvou nossas vidas. A minha vida e da minha mãe. Depois que ela melhorou, ela foi até o Hospital das Clínicas para saber quem era esse médico. Não foi muito fácil ela descobrir, devido à ética profissional do hospital. Mas com cuidado e com muita fala, muita conversa, ela conseguiu que a atendente lhe mostrasse um prontuário, deixou em cima de uma mesa, a atendente saiu e ela olhou. O nome desse médico era Tadeu Tadeu Merlin. Por isso que ela me colocou o nome de Tadeu também. Eu me chamo Tadeu Miller. O doutor Merlin levou um susto. Quase caiu de onde ele estava. Enxugou a cabeça, a testa com as mãos. E o doutor Miller percebeu. Que foi, doutor? Que foi o avô? É muito melhor ser manco do que ser ignorante, como eu sempre fui. Então, a menina foi aplicada a vacina, foi dado meia hora depois, ele volta dizendo que ela não teve nenhuma reação, e depois de um mês, ela estava completamente curada. Então, vejam a força do amor que existe dentro de nós. Como nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós possuímos esse amor, porque o amor é de essência divina. Deus colocou em nossos corações esse amor. Por pior que a pessoa seja, por mais tinhosa, por pior, por mais bárbara que seja, ela tem esse amor dentro dela e transforma as vidas. Aquela criança bárbara, neta do Dr. Tadeu Merlin, só foi salva porque num momento ele deixou que o amor falasse mais alto. Deixou que aquela criança vivesse para lá na frente se tornar um médico e salvar a sua própria neta. Então nós não sabemos o que vai acontecer conosco hoje. Hoje nós agimos de uma forma, lá na frente nós vamos descobrir o resultado de como agimos. Por essa a importância de usarmos essa força do amor que existe dentro de nós. Por essa razão que Jesus disse, amar ao outro como a si mesmo. É preciso desenvolver em nós esse amor. Porque eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Eu preciso exercitar esse amor em mim para poder amar o outro. E embora nós conheçamos e expressamos o amor apenas como sentimento, ele é muito mais do que isso. Ele é um comportamento na nossa vida. Isso já está provado. Estudiosos, um professor de línguas, por exemplo, que estudou o Novo Testamento,
Ele vem nos dizer que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. E que o grego possui muitas palavras para definir o amor. Uma delas, bastante conhecida de nós, é eros, que significa o amor-paixão, o amor-desejo. Depois tem uma outra palavra do grego que significa o amor filial, o amor fraterno. Uma outra palavra ainda, ela significa o amor condicional, aquele amor que dá condições. Eu amo você porque você me ama. Eu faço bem para você porque você faz o bem para mim. Mas no Evangelho de Jesus, nas falas de Jesus, a única palavra encontrada foi a palavra ágape, que significa amor-comportamento. Então, o amor que Jesus veio nos ensinar é o amor-comportamento. Porque o amor não significa apenas o que nós sentimos pelo outro, mas como nós nos comportamos em relação ao outro. Isso explica o que Jesus nos pede: amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que nos caluniam. É o amor-comportamento, é como nós nos comportamos em relação ao outro. E uma das definições mais belas que nós vamos encontrar desse amor-comportamento está na Epístola aos Coríntios, quando Paulo nos diz, em essência, o amor é paciente e bom. O amor não é arrogante e nem orgulhoso. O amor não quer tudo para si. O amor não se comporta de forma inconveniente. O amor suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. O amor não se regozija com a maldade, mas com a verdade. O amor, quem ama, acolhe o outro. Quem ama não se deixa envenenar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo ciúme. Quem ama tem esperança e fé. São palavras de Paulo, uma síntese maravilhosa, uma essência maravilhosa para todos nós, que vem nos colocar esse amor-comportamento, porque ele nos coloca a paciência, a bondade, a abnegação, o respeito, o perdão, a humildade, a honestidade, o compromisso. São todas facetas do amor que ele nos coloca nessa passagem. Nos mostrando que o amor é como nós nos comportamos em relação um ao outro. São comportamentos. O amor paciência, o que significa? Mostrar autocontrole sobre nós mesmos. O amor bondade é dar atenção, dar incentivo, dar apreço. O amor abnegação, atender às necessidades dos outros. O respeito, tratar a todos como pessoas importantes, não fazer distinção de pessoas, respeitar as diferenças de cada um, respeitar as diferenças que cada um traz consigo ao reencarnar. O amor perdão, é preciso exercitar o amor perdão a todos os dias. É preciso aprender a perdoar, que perdoar é estar livre de ressentimentos, estar livre de mágoas. Como nos diz Sócrates, o ressentimento e a mágoa é como nós tomarmos veneno e achar que é o outro que está morrendo. O amor honestidade, ser livre de enganos. O amor humildade, é ser autêntico, sem pretensão. E o amor compromisso, sustentar as nossas escolhas. Para nós conseguirmos exercitar todas essas expressões do amor, é preciso muito trabalho e muito esforço. Diário, no dia a dia, cada momento, cada segundo. Porque nós vamos ter que deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades para atender o outro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 11, quando fala sobre o maior mandamento, o Espírito Sansão vem nos colocar o que significa amar
no sentido profundo da palavra. Então ele nos diz que amar significa ser honrado. Amar significa ser leal. E amar significa ser consciencioso. O que é ser honrado? É aquele que cumpre com os seus compromissos. É ser bom, íntegro, honesto. Ser leal para consigo mesmo, o que significa? Jesus dizia que para ser leal para consigo mesmo, é preciso ser fiel ao nosso coração. Ou seja, buscar quem eu sou e não o que eu estou. É ser verdadeiro. Nós precisamos adentrar a esta força interior essa força interior que está dentro de nós. E são muitos os caminhos para chegar lá. Um desses caminhos é aprender a fazer silêncio interior. A prece de coração, a meditação, a caridade, que também é uma forma de amor, movimento, amor em movimento, a paciência. São todos exercícios. O amor é um exercício diário. É desenvolver uma vontade de realização, de forma a exercitar esse amor nas nossas tarefas do dia a dia. É lá no dia a dia, junto àquelas pessoas que estão ao nosso lado, que nós precisamos aprender esse amor, a exercitar essa força do amor no nosso comportamento. E os bons espíritos vêm nos dizer que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. E a lei de amor, que é a lei por excelência, quando nós nos afastamos dessa lei, nós sofremos. Porque o amor é essa força de transformação, essa força que cria, sustenta o universo, que flui de nós, essa energia divina que está em nós, que transcende preferências e aversões, que permeia tudo e a todos, está em todos os lugares, até mesmo nas plantas, nos animais e nos minerais. A natureza é pródiga em nos dar exemplo de amor, dessa força do amor. O sol é um deles. Todos os dias, sem nos perguntar quem nós somos, o que temos na nossa conta bancária, que profissão é a nossa, qual é o nosso status, não nos pergunta nada. Pacientemente, todos os dias, espera que nós abramos as nossas janelas para que Ele possa iluminar as nossas vidas. Mas então, como aprender esse amor? Como fazer para desenvolver esse amor que está dentro de cada um de nós? O que fazer? São muitos que nós nos questionamos, são muitas as pessoas que se questionam. Como aprender esse amor? O mestre espiritual vem nos dizer: exercite a transcendência dos teus desejos, controle o vosso ego e pratique o mais nobre de todos os exercícios, o serviço ao próximo. A vida é uma realização amorosa pelo livre fluxo dessa energia. Quando nós deixamos o amor fluir de nós, tudo se transforma, tudo acontece. E nós precisamos aprender a desenvolver este amor que está dentro de cada um de nós, para chegarmos ao amor a Deus e ao amor ao próximo como a nós mesmos. E para isso nós temos que praticar a fé. Porque onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há verdade. E onde há verdade, há Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus está em toda a parte. Entretanto, nem sempre os homens estão nele. Deus está na estrela mais longínqua, mas também está na grama sobre os nossos pés. É preciso, e somente no silêncio profundo das nossas almas, que nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus.
Ele não está em nenhuma religião. Ele está na nossa mente e no nosso coração, porque Deus é amor. E como nos diz o Espírito de verdade, bebei na fonte viva do amor. Preparai-vos, para que todos vós, cativos da vida, possam um dia lançar-se ao seio daquele que vos criou, simples e ignorantes para a perfeição. E Emmanuel nos diz: não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, segue adiante, avança ainda que seja entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre. Lembra-te, não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Lembra-te, a vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não conte vantagens e nem fracassos. Não dramatizes problemas e nem preocupações. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue sem apego, age auxiliando, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe e fortaleça o nosso coração, para que nós saibamos usar a força do amor que existe dentro de cada um de nós. Que assim seja. Nós agradecemos a Rosemarie pela exposição desta noite, que nos falou mais sobre o amor e como colocarmos em prática. Muito obrigada, Rosemarie.